Fala galera, tudo bom com vocês? A gente vai dar início a um dos conteúdos que mais caem em concursos, certo? Que causa muita casca de banana, tá? Que é o período composto. Tá? Iniciaremos aí com o período composto por coordenação e mais à frente trabalharemos por subordinação, tá? Com relação às orações coordenadas, primeiro, antes de mais nada, a gente tem que ter o conceito de frase, oração e período. Frase, como todo enunciado que produz sentido, certo? As frases, elas podem ter verbo, tá? Frases verbais, ou podem não ter frases nominais, tá? Como é o caso da palavra silêncio, é uma frase nominal. Oração, toda frase que possui verbo, e período, toda oração ou conjunto de orações, tá? E o período ele vai ser dividido em simples, quando tem apenas uma oração, um verbo, ou pode ser um período composto, quando ele tem dois ou mais verbos, ou seja, duas ou mais orações. É aí que entram as orações coordenadas. Vamos lá? Elas são orações equivalentes, mas que não mantêm dependência uma das outras. Ligam-se através de conjunções ou de vírgulas, podendo ser entendidas separadamente, sem que se perca o sentido individual de cada oração. Se eu pegar como exemplo, Pedro entrou e almoçou, eu tenho duas situações. Pedro entrou, primeira oração. Pedro almoçou, segunda oração. Então, eu tenho aí um período composto por duas orações que não mantém relação de dependência entre elas, tá? Quanto à classificação, as nossas orações coordenadas, elas podem ser divididas da seguinte forma. Assindéticas, quando elas não possuem conjunção, são ligadas através de sinais de pontuação. Quem conhece as figuras de linguagem já deve ter ouvido falar em assíndeto e polissíndeto. Assíndeto, quando não tem conjunção. Polissíndeto, quando possui. Bem tranquilo aí. Ela olhou, sorriu, saiu. Quantas orações eu tenho nesse período? 3. Olhou, sorriu, saiu. E essas minhas orações estão separadas aí por vírgulas, tá? Não há presença de conjunção nenhuma. Sindéticas, quando há presença de uma conjunção. Exemplo, Marcos viajou e fez um curso de mestrado. Duas situações, né? Viajou, fez. Tá? E a nossa conjunção e aparecendo aí, unindo uma oração à outra, tá certo? Dentro do período. Lembrando que antes da minha conjunção, antes do meu e, tá? Eu tenho a minha oração principal. E logo em seguida, eu tenho a minha oração coordenada. Começando aí com as aditivas, que dão ideia de soma, tá? Temos algumas conjunções referentes a ela. Conjunções e locuções conjuncionais, certo? E, nem, também, bem como, não só, mas também, não só, como também, tanto como, não só, mas ainda, não só, bem como, assim como. Márcia não só estudava, como também trabalhava. Joaquim almoçou, bem como dormiu logo em seguida. Observamos nos dois períodos que há ações simultâneas. Estudava, trabalhava, tá? Aqui é a minha conjunção. E aqui almoçou, dormiu. Tá? E a minha conjunção aqui, intercalando essas orações, certo? Com essas orações. As adversativas, elas dão ideia de oposição, de contraste, tá? E as principais conjunções são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, nada obstante, antes, ainda assim. Eu queria ir à reunião, minha oração principal, tá vendo? Porém, houve um imprevisto.
Gostaria de ter feito aquele curso, contudo, não tive a oportunidade. Mesma coisa aqui, ó, oração principal e logo em seguida a minha oração coordenada. Alternativas dão ideia de alternância, tá? E as principais conjunções aí, ó. Ou, já, já, ora, quer, seja, nem. Ora você envia o documento, ora não envia. É o mesmo de dizer, ou você envia o documento, ou não envia. Quer celebre hoje, quer celebre amanhã, não poderei comparecer ao seu evento. As explicativas dão ideia de explicação, justificativa, e as principais conjunções são que, porque, porquanto, pois, na verdade, isto é, ou seja, a saber. Estou saindo agora, pois preciso ir ao médico. Se você estiver anotando, coloca um asterisco aí no pois, para a gente poder comentar mais à frente, tá? Fique tranquilo, porque estamos de volta às aulas. E as conclusivas, elas indicam ideia de conclusão, tá bom? E as conjunções são logo, pois, olha o pois aí também, portanto, assim, por isso, por consequência, por conseguinte, consequentemente, de modo que, desse modo, então. Preste atenção quando a gente fala do pois. Quando o pois ele aparece antes do meu verbo, ele tem valor de explicação. Quando ele aparece após o meu verbo, ó, ele tem valor de conclusão. Joana fez um belo trabalho, por isso foi o destaque da turma. Nós presenciamos o acidente, seremos, pois, chamados para prestar depoimento. Esse pois tem o mesmo valor de então, de portanto, tá? Vamos praticar agora? Assinale a única alternativa que possui uma oração coordenada assindética. Assindética que não possui conjunção. As orações elas vão ser ligadas através de sinais de pontuação. Defenda a vida. Denuncie a violência contra a mulher. Vamos ver as outras, né? Ele trabalha em casa e possui um escritório de advocacia. A tecnologia é um bem, mas é instrumento de muitos crimes. Quer chova, quer não, iremos à igreja. Cuidado com seus pensamentos, pois eles se realizam. A única alternativa em que observamos apenas a presença de sinal de pontuação, da vírgula, no caso, né, a nossa letra A, né? As demais são sindéticas. A letra B, nós temos aí o E, aditiva. Temos o mais na letra C, adversativa. Temos o quer, alternativa, na letra D. E na letra E, nós temos o pois, que vem antes do verbo realizar. Logo, tem significado de explicação. É uma oração coordenada explicativa. O trecho destacado em Walton justifica-se dizendo que a internet é incrível para a comunicação entre pessoas e grupos que têm os mesmos interesses, mas está longe de ser uma ferramenta de comunicação, de coesão entre pessoas e grupos diferentes, né? Essa oração, ela é o que, gente? Apareceu mais aí, dando uma ideia de oposição, de contraste. Então, nós temos aí a nossa letra B, certo? Coordenada sindética adversativa, tá? Bem tranquila aí a questão, tá? Classifique as orações coordenadas sindéticas. Deve ter ventado bastante porque há muitas folhas no chão. Uma justificativa aí, né, de ter ventado bastante. Então, coordenada explicativa. Penso, logo existo, portanto existo. Conclusiva. Viajarei de ônibus ou alugarei um carro. Uma escolha aí, né? Uma exclusão. Então, alternativa. Ela está de férias, mas não viajou.
né? Situação contrária, né? Oposição, adversativa. Mariana é rica e trabalha muito, tá? Aí nós temos uma aditiva. No período, aquela moça fala tanto e não chega a uma conclusão, nós temos, cuidado, gente, que o e nem sempre tem valor de adição. Ele também pode vir aqui com o valor adversativo, tá? Aquela moça fala tanto, mas não chega a uma conclusão, tá? E nós não temos um valor de adição, nós temos um valor de contraste, de adversidade, tá certo? De oposição. Nossa alternativa aí, ó, letra E, tá? Bons estudos para vocês e nos vemos na próxima. Fui!